Bem-vindos ao programa do Francisco Batista. Estou aqui com o Luís Morgado. O tema de hoje vai ser os mitos do fitness. E antes de eu pedir ao Luís para se apresentar, eu vou dizer o porquê deste tema ser importante e de eu achar que é pertinente. Porque eu sempre fui gordo a minha vida toda. E há coisa de 4 anos comecei a treinar CrossFit. É que o Luís agora é o meu treinador e foi ao longo desse processo de 4 anos tem sido uma descoberta e uma quebra de vários mitos e de ideias pré-concebidas que há não só na minha cabeça como em todo o lado, que são vinculadas sobre o assunto. E eu e o Luís falamos muito sobre o tópico e eu acho que ele é um sábio sobre o tópico. E então convidei-o para falarmos aqui porque eu acho que pode trazer muito valor às pessoas, porque de facto há muitas ideias que constantemente são difundidas e divulgadas que eu agora vejo que são erradas e que me tiveram a impedir durante muito tempo de conseguir emagrecer como agora estou a conseguir. Luís, apresenta-te para quem não te conhece. Muito rapidamente, meu nome é Luís Morgado, como tu já disseste, e sou head coach do CrossFit Restelo. Acho que para o tópico e para o filme, para a gravação de hoje não é preciso saber mais do que isso. Pronto, trabalho nesse meio, na indústria do fitness e do exercício físico. Há uma frase que tu dizes que eu curto bué, que é: o fitness é uma coisa muito pequena com uma indústria muito grande que precisa de ganhar dinheiro dessa coisa muito pequena. Podes expandir esse tópico? Já digo isso para vezes. Mas é literalmente isso, porque imagina, quando tu vês o que é que a indústria do fitness faz, o que é que a indústria do fitness, as mil e uma coisas que vende, as mil e uma hipóteses que é isto, que é tipo uma cena deste tamanho, mas depois realmente aquilo que interessa no meio daquilo tudo e aquilo que funciona é uma coisinha deste tamanho. Como é que nós podemos falar nisso? Vamos pegar um bocadinho no CrossFit. O CrossFit é uma coisa nova. Sei lá, vamos falar que aqui em Portugal nós vamos fazer 4 anos ali no Restelo. Se calhar aqui em Portugal nós fomos as primeiras que abriram. E se calhar aqui em Portugal está para aí há 5 anos, a ser mais conhecido. O que é que aquilo tem de novo? Que não se falava antigamente? Já se fazia HIIT, já se fazia os High Intensity Interval Trains, estes treinos em circuito de alta intensidade. Levantamento de peso é uma coisa que se faz há anos. A ginástica é uma coisa que se faz há anos. Olha para os Jogos Olímpicos, estão presentes nos Jogos Olímpicos há séculos. O que é que o CrossFit juntou aquelas coisas todas? Por isso é que eu estou a dizer. E hoje em dia imagina, a malta do CrossFit às vezes é um bocado visto como uma seita, é uma comunidade, estas coisas todas, porque parece que, e eu percebo, a malta conseguiu coisas através do CrossFit que nunca tinha conseguido antes. Então pensam que o CrossFit é uma coisa milagrosa. Mas não é, lá está, eles agarraram em coisas que já funcionam há anos, se calhar promoveram a coisa de uma forma mais bonita e mais motivadora, e as pessoas começaram a fazer isso e então tiveram resultados. No entanto, essas coisas já se fazem há séculos. Então, não sei se isto te passa bem a ideia do fitness a isto, numa coisa deste tamanho, mas a ideia é essa, ou seja, mostra mais e promove mais e torna mais complexo e mil e uma coisa, e agora não se pode comer isto, não se pode comer aquilo, não se pode comer aquilo outro, e depois de repente vais ver e o que tu estás a fazer é aquilo que já se fazia, sei lá, na altura do Arnold, que é há 50 anos atrás quase, quando ele... Tens de contextualizar quem é o Arnold de que tu estás a falar. Man, se ninguém sabe quem é o Arnold, eu base já. Não, o Arnold Schwarzenegger, é uma referência grande, mesmo quem não percebe de ginásio acho que vai conhecer pelo mundo do cinema, mas é isso, quando nós continuamos a ver cada vez mais e agora não é isto, agora é assado, e agora tenho aqui uma teoria nova, um método novo, não é novo, essas coisas já se fazem há imenso tempo, e quando tu vês que tu estás a fazer a mesma coisa e que funciona, que se fazia há 40 anos atrás ou 50 anos atrás, percebes que realmente, 50 se calhar não, mas sim, anos 70, anos 80 para ele, não é nada de novo. As coisas que funcionavam anos atrás funcionam agora. E depois volta-se um bocadinho a essa frase do qual é que é o segredo, não é? E qual é que é o segredo? Aliás, primeiro, aliás, antes de eu te perguntar qual é que é o segredo, porque esta pergunta é um bocado vaga, porque qual é o segredo qual é que é nesse core de coisas essenciais, qual é que é esse core de coisas essenciais que funcionam? Primeiro, ficou bem esclarecida a cena do que é a indústria deste tamanho para este? Ficou? Sim. Ok. Porque depois surgem gajos do marketing como eu que precisam de pegar nessas coisas e dar-lhes nomes novos e etc para... Sim, atenção, não é necessariamente mau. Se calhar se isso não fosse feito,
não chegava a tantas pessoas e isso tem o seu valor, percebes? A única coisa que me irrita às vezes um bocado nesse sentido, e agora mais linear naquilo, é tipo, precisas destes ténis, precisas daqueles calções e precisas de ter a corda XPTO, estás a ver? E é aí que a indústria, pá, ok, o pessoal tem que fazer dinheiro, mas ao menos façam dinheiro com coisas que são reais e que precisas realmente, tipo uns ténis se calhar assim, venderem ideias e venderem planos e venderem palestras online que reais, que ajudem sobre a nutrição e sobre as bases do treino e coisas assim do género. Pá, às vezes eu vejo malta que está bem focada em coisas que são completamente desnecessárias, meu. Vem-me perguntar, tipo, achas que eu devia comprar estes ténis especiais para halterofilismo? Pá, e o agachamento deles é bué da pobre ainda, descalço. Sim. Tipo, melhora o teu agachamento. É aquela frase também que, não sei se é o Greg Glassman que tem, que é don't buy $100 shoes when you have a 10-cent squat. Pá, tipo, o teu agachamento tem que ser alguma coisa de jeito para tu estás a achar que precisas de uns sapatos, tipo, earn it, estás a ver? Tipo, precisas de uns sapatos de $100 para quê? E depois vês vídeos no Facebook, tipo, de gajos no meio da rua, na Rússia, a chover e gelo, e eles gastam numas barras lá fora, que é a única coisa que têm, tipo, de tronco nu e calções rotos, uns animais do caralho. E depois nós estamos aqui a achar que precisamos de uns sapatos de $100 para agachar. Epá. Mas mais chocante do que isso até é aquele tipo de produtos, porque pronto, os ténis é um produto de marketing, mas por exemplo aqueles produtos que claramente não funcionam e eu já achei que funcionavam e hoje em dia que se vê na televisão, então há um que neste momento está constantemente na televisão a dizerem que aquilo funciona quando não funciona. Que tipo de produto? Não preciso dizer o nome, senão vai dar disparado. Eu não vou dizer qual é, mas está bem, estamos a falar de ténis, estás a falar do quê agora? Não, daquelas coisas que bebes isto e vais emagrecer. Ok, mas isso é outra coisa. Isso eu classificaria do género, voltando para trás, de o que é que interessa. Tu disseste-me para eu enumerar o quê? Tipo não, o que é que interessa? Nesse core, o que é importante? Ok, o que interessa aí é o que as pessoas querem, porque são coisas que vão dar trabalho. Pá, as coisas não se fazem, a Roma não se fez em 2 dias e um físico ou um corpo saudável também não se vai fazer, mas as pessoas querem sempre tentar ou acreditar que, ou seja, o problema das pessoas é que se nós estivermos aqui os dois a debater sobre alguma coisa ou a dar uma palestra de fitness ou como perder peso, as pessoas vão tender sempre ao gajo que parecer mais simples, tipo, aquilo é bem fácil, aquilo é bem simples, o gajo disse-me para beber aquilo e eu ia perder peso e de repente aquele ali daquele lado disse-me que eu tinha que dormir não sei quantas horas, cortar não sei quantas coisas da minha alimentação, treinar não sei quantas vezes por semana, ou seja, aquilo parece-me um bocado mais trabalhoso, acho que vou suar a fazer aquele, por isso vou fazer aquele que é só beber um batido verde e está-se bem. Então essa é a parte que eu acho que as pessoas tendem a cair mais para isso, e tu dizes que agora não sei o que é, que está aí qualquer nem sei, juro que não sei mesmo, que tu bebes e ficas magro, pronto, não interessa, mas isso é o que as pessoas querem ouvir, tipo, é bué da fácil. E aquilo que eu colocaria aqui neste bocadinho, tipo, nós falámos na indústria do fitness assim, e depois aquilo que realmente interessa para isto, consistência, ponto. Tu começas a fazer uma coisa e se para a semana parares, e isso aí vê só os pontapés ainda hoje. Vê a rotatividade que nós temos, por exemplo, lá na box, não é? Quase todos os meses há inscrições. Principalmente nesta altura. Principalmente nesta altura. Mas quase todos os meses, graças a Deus, há inscrições. E depois a quantidade de pessoas que vai... E mesmo as pessoas... Imagina, as pessoas que tu vês lá, isto é outra coisa, as pessoas que tu vês lá há 2 anos, que vêm, depois não vêm durante 3 meses, depois vêm outra vez, depois não... Pode ser tudo e mais alguma coisa, mas pode ter a ver com trabalho, pode ter a ver com, sei lá, tão bem ou menos bem a nível psicológico, emocional, família, não sei o que é. Mas a realidade é que não estão a ser consistentes. E não podem culpar, tipo, não está a funcionar para mim este método. Como é que não está a funcionar para mim este método se tu não o aplicas mais do que um mês? Estás a ver? Sim. É a mesma coisa que tu queres ser CEO de uma empresa, vais trabalhar para essa empresa 1 mês, não és promovido para CEO, então basas. Sim. Estás a ver? Não faz sentido. Pronto, então consistência eu acho que é uma delas, sem dúvida. E depois as outras são muito à volta disto. E achas que, independentemente do método, a consistência pode fazer uma pessoa chegar lá, quer seja o CrossFit, quer seja Zumba, por exemplo? Something is better than nothing. Esta é uma máxima que eu gosto de usar. Imagina assim, estamos a falar de uma pessoa 100% sedentária e obesa. Essa pessoa, se todos os dias se levantar a meio do dia, logo de manhã, à noite, seja aquilo que for, e andar durante 10 minutos e voltar,
para o seu posto de trabalho ou para casa, vai haver resultados. Ou seja, nós passamos de uma base de 0 para alguma coisa. Por isso vai haver resultados. Okay? E isso aplica-se a quase tudo. Agora, se eu não fazia nada, comecei a fazer Zumba 3 vezes por semana e faço Zumba 3 vezes por semana há 1 ano, vais ver resultados. Okay? Se fizeste crossfit, se fizeste ginásio, se fizeste, sei lá, atletismo, estás a treinar para uma maratona, vais ver resultados. Agora depende, obviamente, que resultados é que tu procuras. Não é? Se o teu objetivo for ganhar um bocadinho de massa muscular e começaste por querer perder peso e o atletismo e o correr 5 km todos os dias funcionou no início para perderes peso, mas agora queres ver músculos e não estás a ver músculos, então culpas aquilo, se calhar aquilo não é o melhor método. A culpa não é do atletismo nem da corrida, aquilo se calhar não é o melhor método para aquilo que tu queres. Só isso. Agora, eu acho que a consistência, independentemente daquilo que tu estiveres a fazer, é a chave. Para perder peso, então, sim, sem dúvida. Qualquer coisa. Pode ser um bocadinho mais rápido menos rápido o outro. Podes aliar isso com uma alimentação boa ou menos boa. Isso vai-te acelerar o processo ou não. Mas a consistência, acho que é tipo, pôr lá em cima, no topo da pirâmide. E, além da consistência, coisas essenciais? É tudo à volta mais ou menos do mesmo, consistência, dedicação, e agora voltando ao que é o melhor plano, o que é o melhor plano de treino, ou o que é o melhor método, ou o que é, eu acho que é aquilo que tu fizeres, percebes? Porque se eu te passar aqui uma panóplia de exercícios para tu fazeres em casa e eu te disser, Francisco, estes são os melhores exercícios que tu podes fazer, mas tu detestas todos, todos os dias é o maior sacrifício da tua vida fazer aqueles, tu não curtes nenhum. É uma contagem decrescente pelos dedos nas mãos o dia em que tu vais parar de fazer, percebes? Por isso é um bocadinho vês o que é que funciona para cada pessoa. Da mesma maneira, todos nós sabemos que levantar peso é bom para ganhar massa muscular, mas vai lá explicar isso, e agora vou ser um bocadinho biased, agora vai lá explicar isso a uma mulher, percebes? Sim. Que quer perder peso e tu de repente metes uma barra de halterofilismo à frente, não é que seja pesadíssima, mas com algum peso, e dizes, olha, vais fazer este exercício. E ela não vai fazer, faz quando faz contigo, mas ela só treina uma vez por semana comigo e de resto tem que treinar sozinha e eu tenho a certeza que ela não está a fazer aquilo, vai correr para a passadeira durante meia hora, é o que ela faz. Eu tenho que arranjar uma solução, não é? Aquilo não está a funcionar. Das duas uma, ou treina mais vezes e eu quase que a obrigo a fazer aquele exercício, ou vamos ter que arranjar uma coisa diferente. Se calhar ela gosta mais de exercícios só de peso corporal, e se calhar só lhe der um halter para a mão e mandar-lhe fazer treino de resistência com o halter, que já implica alguma resistência, não é uma barra, não é que mete um bocado de medo e fez uma barra com peso. Se calhar é só um halter e ela está a fazer agachamentos com o halter em vez de estar a agachar com a barra, e assim já faz, e no entanto estamos a promover treino de força e de resistência ao mesmo tempo. Por isso cada caso é um caso, e eu acho que tu tens que avaliar esse caso e moldar a coisa, e a mesma coisa com as dietas, nem gosto de chamar dietas, com a forma como se come, dietas. Sim. É sempre aquela assim, dieta, vou deixar de comer. Eu nunca comi tanto como agora e nunca estive tão magro como estou agora. Magro, aliás, toda esta definição de magro mudou muito na minha cabeça, porque eu provavelmente neste momento tenho o mesmo peso ou mais do que tinha antes quando era gordo. Yeah. A diferença é que agora tenho muito menos volume de gordura e muito mais massa muscular, que é uma coisa que eu não tinha presente na cabeça, não é? Eu achava que ser magro era ser mais leve. Mais leve, isso vê-se em tudo, não é? Vês nas calças que vais vestir e pensas logo, estou mais magro, mas a balança está a acusar o mesmo peso neste caso, mas olha o que falta de calças. Eu estou a usar uns 38 que nunca na minha vida tinha utilizado. Eu vi um post comprei esta semana. Eu vi um post, queres melhor medida que isso? É a balança, pode uma dar uma coisa te dar a outra. Agora as calças são as calças, as camisas são as camisas, aquilo que tu vês ao espelho. Eu era assim, perfil, e agora sou assim. Exato. Não há mentira, não é? Mas isto voltando a... Deixa-me pegar no... Isto é uma coisa que... Deixa-me pegar no tópico de objetivos, porque, por exemplo, há muita gente que me diz, ou que me pergunta, mas o que é que tu comes? E eu tenho sempre uma certa dificuldade em explicar, ou em querer explicar, porque eu, treinando crossfit 5, 6 vezes por semana, tenho necessidades alimentares diferentes de uma pessoa que faz outra coisa qualquer noutra quantidade de vezes por semana.
E eu às vezes quando vou lá treinar à boxe em regime de open box, em que uma pessoa pode fazer o que quer, eu às vezes digo, epá, não sei se faço uma coisa mais de cardio ou mais de força, e tu dizes, mas qual é que é o teu objetivo? E isto é uma coisa que ainda é difícil para mim explicar, porque de facto são duas formas de chegar a dois sítios diferentes. Uma pessoa quer fazer força para fazer uma coisa, para atingir uma coisa, ou fazer cardio para atingir outra, ou uma vertente mais cardio, não é? E os diferentes cardio que podes fazer, e os diferentes treinos de força que podes fazer, e o número de repetições que podes fazer para força versus a carga, a intensidade versus o volume. Epá, isso é um mundo. Ou seja, se uma pessoa quiser unicamente perder peso, mexa-se e coma menos. Meu, é verdade. Tipo, uma pessoa para perder peso, há uma coisa importante que tem que haver, que é déficit calórico. sim. Só que, em primeiro lugar, eu não sou nutricionista, acho que devias deixar isto bem claro. Okay. Apesar de nós tocarmos muito no tópico da nutrição e ser um mundo que eu leio imenso e que pesquiso imenso e ouço imenso, não sou nutricionista, por isso não é importante. Mas se queres perder peso, tens que estar em déficit calórico, e tens várias maneiras de criar isso. Ou seja, o que é um déficit calórico? Se calhar vou explicar um bocadinho. Eu tenho que consumir menos calorias, comida, do que aquilo que eu gasto. Okay? Ou seja, uma conta muito básica: se eu gastar no meu dia a dia 1000 calorias, eu tenho que consumir menos do que 1000 calorias. Se eu consumir 900 calorias, já estou a perder. Okay? E assim sucessivamente. E isto é pura matemática, que é uma coisa que eu demorei muito tempo a perceber e constantemente vejo na internet. Artigos de podes comer isto emagrece. Não há comida que emagrece. Não há. Há o não comer isto é que emagrece. Ou então, mas podemos fazer o contrário. Atenção, tu podes gastar 1000 calorias, certo? É a tua base. Isto há várias maneiras diferentes de chegar. Atenção, acho que o mais preciso de certeza deve ser tu consultares uma pessoa mesmo especialista nisto. Mas hoje em dia aquilo que eu faço comigo, com as pessoas com quem treinam comigo, e funciona, temos uma aplicação que é bastante fácil, até podemos dizer aqui, que é o MyFitnessPal. É gratuita, tem um premium, mas é gratuita, e basicamente tu metes lá, é tipo peso, idade, sexo, atividade física diária, e aquilo vai-te dar ali mais ou menos uma base calórica. Aquilo tem uma base de dados gigante, e já tive imensa malta a usar aquilo, então compara-te com os outros e consegues já perceber mais ou menos o que é que se passa ali, não é? E diz-te, imagina diz esta base, vamos usar contas muito fáceis, diz que tu gastas 1000 calorias diárias, ok? E tu metes lá que queres perder peso, e aquilo diz-te, ok, consome, isto não é verdade, né? Mas ok, diz que consome 900 calorias por dia, e aí tu estás a começar, entras em déficit calórico e vais perder peso. Mas tens várias maneiras de fazer isto. Imagina que tu gastas 1000 calorias, certo? E tens de consumir 900. Eu também te posso, mas tu dizes-me assim, consumir 900 para mim, esquece, pá, eu passo fome e fico maluco, e isto mexe com o meu dia-a-dia, e eu não consigo pensar, não consigo estar concentrado, etc. Ok, então o que é que eu vou fazer? Se tu me dás esse feedback, mas eu só sei porque estou a experimentar, eu não te conheço, podes-me dizer logo no início, olha Luís, não vais dar privação de comida, esquece, porque eu feri-te com isso. Ou então nós não sabemos e testamos e descobrimos que isso aí, pá, não funciona contigo, tu começas a não consegues concentrar, etc. Então vamos fazer-te mexer mais. Exato. Certo? Temos que imaginar a coisa como uma balança, não é? E temos aqui o calories in e calories out. Se o calories in nós diminuímos tanto que tu estás a começar a passar fome e não funciona contigo, não toca, ele precisa de pelo menos estas calorias para conseguir funcionar no seu dia-a-dia, mas vamos aumentar. Exato. Pá, se calhar ele já treina não sei quantas vezes por dia e não tem mais tempo para treinar e nem quer treinar. Tipo, eu treino 3 vezes por semana e é mais do que suficiente, não quero ir mais. Por N motivos, a mensalidade é cara, eu não posso pagar mais, não interessa, epá, a meio do teu dia levanta-te a seguir ao almoço e vai andar 10 minutos, e à noite faz a mesma coisa a seguir ao jantar. Já está, estás a ver? Já estamos a começar a meter um bocadinho mais de peso nos calories out. E essa é uma forma, mas voltando ao início, queres perder peso? Déficit calórico. E agora estava aqui a pensar porque há muita gente, por exemplo, agora vê-se muito pessoas que vão começar a correr do nada. Sim. E se calhar correr não é a maneira mais eficiente de criar esse déficit calórico, de gastares ainda mais calorias. Aliás, não de criar o déficit calórico, mas de gastar mais calorias. Certo. E muita gente tem medo do trabalho de peso. Quando na verdade o trabalho de força e de peso também pode contribuir muito para a perda de massa gorda. Gigante. Sim, sem dúvida, gigante.
para perder peso o trabalho de resistência é muito grande. Mas voltando um bocadinho agora atrás, e atenção que isto são coisas que eu fui mudando ao longo do tempo, e eu acho que isto é engraçado porque ao fim e ao cabo isto é uma ciência. E a ciência está constantemente a sair estudos novos e diferentes, e tu estás-te a informar, e aquilo que nós trabalhávamos há 5 anos atrás, hoje em dia, com os estudos novos e com experiência e com know-how e com testes, e aquilo que eu faço comigo que já vi que não funciona tão bem, hoje em dia já não aplico. Se calhar aquilo que eu aplicava de uma forma inconsciente a um cliente meu ao lado do ginásio, hoje em dia já não aplico porque já fiz tantos testes comigo e já testei, já vi que não funciona e que há melhores maneiras, mais rápidas, já dou um passo atrás e digo, não, espera aí, se calhar. Ou seja, basicamente eu hoje em dia nunca digo isso é mau. É muito rara a altura que eu digo isso é mau. Nós começamos a conversa por tu dizer se uma pessoa quiser perder peso e for correr, se há uma forma mais rápida. Depende sempre do caso. Eu já não digo que sim nem que não. Se for uma pessoa obesa que vá correr, acho que pode não ser a coisa mais saudável a nível articular por causa do excesso de peso e do impacto que a corrida promove ou uma estrutura esquelética de uma pessoa. No entanto, se está completamente fora de questão ir fazer trabalho de ginásio, muito melhor, ou se calhar começa a andar antes de começar a correr. Mas funciona. Agora, voltando para trás e falando um bocadinho de se há métodos mais eficientes, ou seja, eficazes, tudo resulta, eficientes, um é mais rápido que o outro. Acho que é importante deixarmos isto aqui também presente. Isto já entra um bocado numa coisa mais nerd, que são sistemas energéticos. Ou seja, como é que o teu corpo utiliza a energia que tem presente, ou seja, calorias, para funcionar para cada atividade física. Por exemplo, quando nós utilizamos, ou melhor, quando nós fazemos um treino mais duradouro, de uma intensidade muito mais baixa, e podemos comparar isto tipo correr meia hora, tranquilo, o sistema energético que tu vais mais utilizar vai idealizar a gordura que tu tens presente no corpo. Ok? Agora calma, toda a gente pensa, então é mesmo isso que eu quero fazer porque eu quero queimar gordura. Calma. Porque a gordura, para ser utilizada como fonte de energia, demora muito mais tempo a ser... O ciclo que a gordura tem que fazer no teu corpo para ser utilizada como energia mesmo, demora muito mais tempo. E tens que queimar primeiro as reservas de açúcares, não é? Ou não? As reservas de açúcares podem já estar no teu corpo presentes como reservas de gordura, porque é isso que ele faz. É isso que o açúcar é transformado em gordura e é acumulado como reserva quando é consumido em excesso. Mas pronto. Ou seja, é um processo muito mais lento, mas é realmente gordura. E quanto mais lento o processo, mais é pura gordura que tu estás a queimar. Por isso é que é tão importante o sono, por exemplo. O sono é literalmente a altura do teu dia em que tu queimas mais massa gorda. Por isso é que privação de sono e perda de peso ou perda de gordura andam assim, tipo, se tu não dormes, queimas menos massa gorda, ponto. Okay? Ou seja, a corrida vai queimar mais massa gorda, mas demora muito mais tempo. Muito mais tempo. Por outro lado, o treino de ginásio, e eu vou utilizar o treino de ginásio se calhar como aquilo que nós fazemos, não é? Um treino um bocadinho mais intenso, não é alta intensidade a um ponto de eu cair para o lado a desmaiar, é um bocadinho mais intenso, é um bocadinho mais condensado, por isso o trabalho que nós fazemos lá é um bocadinho mais intenso, é essa a palavra. O que é que acontece? Os sistemas energéticos são completamente diferentes. Como as coisas que nós estamos a fazer são, imagina, 10 agachamentos aqui, 10 elevações ali e não sei quantos saltos à corda ali, é tudo picos. Ou seja, picos intensos, picos de intensidade elevada. E como o processo pelo qual o nosso corpo vai idealizar a gordura para fonte de energia é lento, não é suficientemente rápido para alimentar a tua atividade física naquele momento. Porque tu fazes 10 agachamentos em menos de 10 segundos. Se for preciso, uma pessoa bem treinada. Não é suficiente. A gordura não consegue ser processada ao ponto de alimentar o exercício. Então o que tu estás a fazer é queimar glicogénio. Músculo. Hidratos de carbono que tu consomes. Quando tu queimas isso de uma forma excessiva, isto agora vamos chegar aqui a um ponto que vais dizer, já percebi. Quando tu queimas isso de uma forma excessiva num treino, e por exemplo essa é a sensação que tu tens quando estás constantemente a agachar e começas a sentir as pernas a arder, são essas quebras de glicogênio nas pernas, estás tipo, está mesmo a arder. É muito localizado. Quando há uma excessiva perda de glicogênio num dado sítio,
após o treino e quando tu começas a baixar o teu ritmo metabólico, a reposição desse glicogênio vai ser feita a partir de gordura do corpo, ou seja, gordura que tu tens por todo o teu corpo vai começar a ser transformada em glicogênio para repor, se tu dormires bem e se comeres bem, para repor essa excessiva perda que houve num dado sítio. Ok. Ou seja, durante o teu dia, lá está aquela teoria que se diz o treino de alta intensidade, tu acabas e continuas a queimar calorias durante não sei quanto mais tempo. Continuas, mas tu estás sempre a queimar calorias até para viver. Tipo, nós estamos aqui a falar e estes pequenos gestos, estás a queimar calorias, muito menos, mas também estás. Agora, após esse treino de alta intensidade, essa reposição, porque o nosso corpo é uma cena incrível, quando começas a perceber as coisas que eles fazem, é mesmo que o corpo faz, é mind-blowing. Por isso, tu acabaste o treino, queimaste um X calorias e essa reposição que o teu corpo vai ter que fazer para equilibrar o rácio de glicogênio barra gordura que tu gastaste continua ao longo do dia. Tu estás sentado a seguir no teu escritório a fazer o teu trabalho e estás a queimar gordura para repor o glicogênio que gastaste nas pernas, por exemplo, porque estiveste a agachar imenso. Estás a ver? Ou seja, se tu imagina que tu gastas. Apesar de que não estás a gastar gordura das pernas, que é outro dos mitos do fitness, é que é possível fazer exercício localizado para gastar gordura de um sítio. Spot reduction, é como isso se chama. Isso é um mito, tipo, mesmo a 110%. Se alguém te disser que te vai dar um exercício para queimar gordura aqui, diz ok, também é. É mentira, é literalmente mentira, isso não existe. E a melhor tese que nós podemos deixar aqui para sustentar isso é, imagina, tu tens alguém gordo, pronto, vamos dizer mesmo gordo ao ponto de, eu vou só dizer muito gordo que é para ser, imagina, ter um grande pescoço aqui, um grande papo, é mesmo quando és muito gordo. E eu mando-te agachar, só faz agachamentos, só faz trabalho de pernas durante 3 meses e de repente o teu pescoço diminuiu. Não foste para o ginásio fazer isto, não é? Exato. Nem isto. Tipo, diminuiu. E tu só trabalhaste pernas, saltos à corda, agachamentos, lunges, seja aquilo que for. Como é que uma pessoa que diz que o spot reduction tem que ser feito sustenta isto? Pois. Não é? Não, mas há muito. Eu também, aliás, há muito informação de, por exemplo, perder gordura na barriga é fazer agachamentos. Esquece. Que hoje em dia eu percebo que não faz sentido nenhum. Agachamentos não. Agachamentos abdominais, exatamente. Não faz sentido. Não faz sentido. O que tu podes fazer é, obviamente, estimular mais esse grupo muscular ficar mais definido, ou seja, desenvolver mais e ficar mais saliente. Não quer dizer que esse exercício tenha feito com que tu queimasses mais massa gorda nesse dado local. Ok? Primeiro, tu fizeste mais exercício, ponto. Logo queimaste mais gordura, ponto. Do corpo todo, porque é assim que o sistema energético da gordura é idealizado. Eu posso estar a correr e a queimar a gordura do pescoço. Percebes? Ou durante o meu dia, a seguir ao treino, tipo, fiz imensas pernas e a seguir estou a utilizar a gordura do perímetro abdominal para repor o glicogênio das pernas. Tens vários processos diferentes. E como estive a fazer imensas flexões, acho que os meus braços estão mais definidos porque é imensa gordura dos braços. Não é assim. Exato, estão inchados. Exatamente, inchados é outra coisa. Inchados é sangue que está irrigado no músculo. Mas depois o desenvolvimento é feito depois, não é? E tu vais ver um músculo mais desenvolvido, o que não quer dizer que tenhas mais uma vez feito uma maior perda de massa gorda desse dado local. Deixa-me só interromper a câmara porque eu tenho que a desligar aos 30 minutos. Já passou, 30 minutos. Então, e por exemplo, pegando no meu caso específico, que é a razão pela qual eu nunca te sei responder à pergunta dos objetivos, que é, eu por um lado quero perder gordura porque ainda tenho gordura, tenho banha, mas por outro lado também quero ganhar massa muscular. Sendo que são dois objetivos diferentes, com maneiras diferentes de lá chegar, e que eu creio que é uma coisa que muita gente quer, que é perder gordura e ganhar massa muscular. Não são necessariamente, vou-te interromper, mas depois continua. Sim. Não são necessariamente objetivos diferentes, já pegamos nisso, continua. Mas por exemplo, para perder gordura é preciso estar em déficit calórico, para ganhar massa muscular é preciso estar em excesso calórico. Ok, isso é outra coisa, isso é outra história, um bocadinho mais complexa. É possível fazer os dois. Quanto mais treinada for a pessoa, pior. Atenção, uma pessoa treinada é fixe, mas pior para fazer estas duas coisas. Esta recomposição corporal, não é? Isto é possível a partir de duas... vou pôr 3 cenários. Primeiro, uma pessoa que nunca treinou na vida. Ok? Mas uma pessoa que nunca treinou e o estímulo do treino é tão grande que tu nem sequer precisas de colocar em déficit calórico, mas naquela que é ganhar músculo.
tu nem sequer precisas de colocar em déficit calórico, pode estar ali num surplus, ou seja, mais, ou até tipo no maintenance, que é não perde nem ganha, mas convém sempre ser um bocadinho a mais para promover o ganho de massa muscular. E o stress e a adaptação fisiológica é tão grande a uma novidade que nunca foi antes testada, que vai acontecer as duas coisas. Pá, eu tive agora um caso desse há pouco tempo, sabes perfeitamente quem é. Que tínhamos a fazer uma transformação corporal, tinha que ser rápida, e na análise inicial eu descobri isso, tipo, quando comecei, aquilo começa com mais ou menos uma entrevista que eu faço, a perceber como é que é a pessoa, tipo hábitos de sono, hábitos alimentares, hábitos de treino, etc. Quando eu comecei a perceber mais ou menos que aquilo era um bocado de novidade para ele, percebi, pá, isto é tudo o que me podia acontecer de melhor, porque eu tenho um curto espaço de tempo para fazer uma transformação corporal, e acabei de descobrir que apesar de ele já ter um porte atlético, porque fez outro desporto, não que exercício físico propriamente de ginásio e muscular, e exercício de pesos e levantamento de pesos, mas ele nunca fez isto na vida, apesar de ter um porte atlético, por isso isto vai ser muito bom, porque eu vou conseguir as duas coisas. Vai ser um stress tão grande que o ganho de massa muscular vai fazer com que ele perca a gordura também, e vou conseguir as duas coisas. Este é um ponto. O outro ponto é alguém que já treinou e que parou durante muito tempo e agora está a voltar. Ou seja, não necessariamente nunca fez, mas não faz há muito tempo. E o outro, não é que eu queira pôr aqui uma hipótese, não é que eu alguma vez tenha feito isso, mas é só para dizer que é real, é o uso de anabolizantes, de esteroides, de drogas, etc. Isso também acelera muito esse processo. Agora, numa pessoa, voltando ao teu caso, por exemplo, numa pessoa que já treina 3 anos, 4 anos, e de repente quer fazer estas coisas, estas duas coisas, eu não gosto muito daquela fase, por exemplo, que é muito conhecida, a fase de bulk. Sabes, que é tipo, bora aí comer que nem os animais, ficar gigante e depois faço um cut e depois... Podes explicar, só para quem não sabe, o que é a fase de bulk e de cut e porque é que as pessoas fazem isso? Isso é muito utilizado mais no mundo do bodybuilding, ou seja, puramente estético, não é? Tu levantas pesos para parecer de uma certa forma e vais para o palco, pousar e ganham Mr. Olympias, os Men Physiques, etc. Ou seja, eles como têm uma competição no final do ano, o que fazem é ter uma fase de bulk em que ganham imenso peso e querem ficar o maior possível, mesmo que não seja definidos, e depois mais próximo da competição fazem uma fase de cut em que começam a cortar um bocado na alimentação, a ser mais específicos, a fazer um bocadinho trabalho mais de repetições elevadas, basicamente para desenhar ao máximo e para ficar o mais secos possíveis, menos massa gorda possível, e esses gajos chegam a ficar tipo com 3%, tipo cenas insane. 3% de gordura corporal. Yeah. E portanto o bulk é uma fase de excesso calórico e o cut é uma fase de déficit calórico. Ou seja, o que é que nós estamos a promover aqui? Eles estão a ganhar o máximo de massa muscular possível, estão a ficar o maior possíveis, mas isso também vai ser acompanhado por gordura, não é? Por isso é que não ficam tão definidos, e depois na fase de cut entram em déficit calórico, o que é tentar queimar ao máximo massa gorda possível e tentar reter o máximo de massa muscular. Epá, se tu vires vires a mesma pessoa numa fase e na outra, parece metade do tamanho às vezes, obviamente muito mais desenhadinho, ali com o six-pack todo não sei o quê, mas isto é muito que, pá, eu não, imagina, admiro porque a disciplina que eles têm é gigante. É tipo, tudo o que eles metem na boca está pesado, desde gramas de sal, de tudo, e eu admiro a dedicação deles, mas não é algo que me fascine. Tipo, trabalhar para pôr os gajos, para pôr pessoas no palco, é pá, ok, há malta que deve gostar, mas não me fascina muito. Eu gosto muito mais de pegar no comum mortal e ajudá-lo em termos de saúde e bem-estar, e uma pessoa, e transformações do género, uma pessoa era gorda e agora já é normal, ou tem um porte atlético. Esses gajos são loucos, só fazem aquilo mesmo. Mas eu estava a dizer, falando nesse tipo de malta, que é um exemplo, eu não gosto muito de aplicar isso na vida do dia a dia. Tipo, olha, queres ganhar peso, então vamos fazer agora um bulk e de repente estás gordo e dizes, pá, Luís, o que é que se passa? Eu, não, confio no processo, é suposto ficares gordo. Pá. Mas, por exemplo, para a pessoa do dia a dia, para a pessoa normal do dia a dia em que estes conceitos não entram tanto em jogo. Por exemplo, uma coisa que eu lembro-me muito bem, na minha primeira semana de CrossFit, o Bruno Salgueiro, das Dicas do Salgueiro, disse-me lá na box, pá, não te peses, porque o que tu estás a fazer aqui vai-te fazer ganhar massa muscular, portanto vais estar mais pesado e isso vai-te assustar na balança. Yeah. Como é que para a pessoa normal do dia a dia que quer perder peso,
o que é que tu podes dizer para a pessoa lidar melhor com todas estas questões? Que é, ok, se calhar vou ganhar peso numa fase inicial, ou mesmo que ganhar peso não é uma coisa má, desde que seja bom peso com qualidade, não é? Pá, sim. Isso é em relação, por exemplo, às mulheres, outra vez para eu ser aqui um bocado biased nisso, elas vão sempre estressar mais com isso do que os homens, tipo ganhar peso, não é? Um homem, se calhar, se tu lhe conseguires explicar que é por massa muscular, ele ok, se calhar até se vai ao espelho e concorda. Agora, a mulher se vê que está mais pesada, dá disparado, dá a maior parte das vezes. E concordo plenamente com isso que o Bruno disse, em relação ao peso. Porque numa fase inicial então lá está, é normal que a massa muscular pesa mais que a gordura, então é normal que mesmo estejas mais magro, fiques um bocadinho mais pesado em termos de números na balança. Hoje em dia já tens balanças que conseguem pesar massa gorda, por exemplo, porcentagem de massa gorda versus massa muscular versus massa magra versus músculos em quilo, porque atenção que massa magra não é necessariamente só músculo, às vezes a malta engana-se um bocadinho nisso. Quando tu vês a tua porcentagem de massa magra, tem a ver com os teus ossos, é a tua pele, são os teus órgãos, é tudo que não seja... Desculpa, eu pedi para pôr o telefone em modo avião e eu esqueci-me de pôr o meu. Olha, estás a ver? Desculpa, vou pôr. Espera aí. Então. E desculpa, Luís. Não faz mal. Continua. Estás a estragar o teu programa, não é? Brincar. Estamos a falar um bocado da massa magra. As coisas, as balanças que medem essas coisas que eu acho... Pode ser um investimento, mas se calhar por 100 euros hoje em dia já tens uma, e se estás realmente dedicado e queres ver em termos de métricas onde é que tu estás, não te pesas, mas depois não é tão preciso o quanto estás a ganhar ou a perder, ou se estás a perder, ou, tipo, podes olhar ao espelho, registro fotográfico é uma coisa que eu adoro fazer, acho que funciona muito bem, tipo o número das calças, esse tipo de coisas são coisas que são mensuráveis, palpáveis e visíveis, eu acho importante. Mas depois, a partir de um certo ponto, se tu não começas a perceber se perdeste meio quilo ou 200 gramas numa semana, precisas de uma balança. E as balanças só te dizem o peso, não sabem que peso é que está ali a ser referido, e depois tens as outras que já começam a medir massas magras e massas gordas. O que eu disse era atenção à massa magra, que a malta acha que é músculo, e a massa magra é o músculo, é os ossos, são os órgãos, é uma data de coisas. Depois tem lá outra coisa que diz massa muscular, ou não sei como é que, acho que é isso que diz massa muscular, ou músculo mesmo, e dizem quilos, não dizem percentagem. Isso é só um pormenorzinho. Olha, por exemplo, eu durante estes 4 anos só me pesei uma vez, e foi porque fui tipo abrir conta no centro de saúde, tinha que ir lá tipo abrir a ficha para o médico de família e não sei o quê, e os gajos me obrigaram a pesar, e não sinto que tenha, não senti falta nunca de ter essa métrica na cabeça. Se calhar tiveste sempre resultados incríveis. Mas lá está. Não, porque via tipo calças a cair. Também houve uma altura em que eu senti que ganhei imenso peso, e depois falei contigo em agosto, foi quando tive férias, e foi aí que fiz aqui um refresh de conceptual, e a coisa mudou muito. Às vezes é um bocado isso. E até podes, acho que é um bom exemplo, dizer o que é que tu mudaste. Sendo que estamos aqui a falar de ajudar quem quer perder peso, o que é que tu fizeste? O que é que eu fiz? Eu lembro-me que fui eu que falámos dos dois, e fui eu que disse, mas relembra? Primeiro continuei a fazer as mesmas refeições que fazia, a diferença é que aumentei a quantidade do elemento proteico que consumia e diminui ligeiramente a dos hidratos. E depois a outra coisa, cortei no álcool completamente. Ok, ia-te perguntar se cortaste alguma coisa. Álcool é importante. O álcool, cortei completamente no álcool. Atenção, cortei completamente, mas se fores... sim, bebo um copo já vi no teu Instagram, exatamente. Mas é que isso é importante, porque senão as pessoas ouvem isso e pensam, não consigo. Não cortei o álcool a 100%, mas deixei de sair à noite e de beber... É que isso é uma coisa completamente diferente. Seguidas ou 30, uma pessoa que está a querer perder peso, de repente, imagina que é dos maiores prazeres da vida que lhe dá é chegar ao fim da noite e beber meio copo de vinho, por exemplo, e de repente ouvem alguém dizer eu tive muito bons resultados, mas malta, eu cortei 100% no álcool. É logo meio que para o pessoal dizer, estás a ver? Então, para ser correto, cortei a 100% com as besanas. Com os copos, não é? Ou seja, deixaste de ir com as noites de copos. Deixaste literalmente de ir todos os fins de semana e embebedar-te. É diferente.
Exato. Pá, bebo se calhar uma cerveja e um copo de vinho de vez em quando, mas bebidas brancas cortei completamente, shots então. Pá, se tens um evento, eu já vi no teu Instagram, tens um evento e não sei o quê, vejo uma jolinha no. Pá, e qual é o mal? Exato. E se eu for jantar fora, também vou beber uma cerveja, ou se for jantar com a minha namorada, também bebo um copo de vinho, pá. Associado a ter cortado com os copos, deixei de fazer noitadas também, o que fez com que eu, em termos, pá, eu notava que uma coisa, pá, isto era certinho, que era, se eu fosse sair na sexta-feira à noite, ou no sábado, ou nas duas, todos os treinos, então. todos os treinos da semana seguinte era tipo caput, até pá, e quarta-feira eu sentia, pá, sentia-me mal, e ter deixado de sair à noite e de fazer noitadas fez com que eu sinta que os treinos rendem muito mais, porque eu dou muito mais, consigo dar muito mais, e a dormir muito melhor. Ou seja, a qualidade do sono e não só as horas em si, isso é uma coisa super importante. Teve a ver com a rotina de me deitar sempre à mesma hora e lá está, e de não fazer uma ou duas noitadas por semana. Sim, que te desregula o processo todo e o ciclo todo de sono. E essas três coisas, a alimentação... Mas na alimentação tu só falaste do álcool, ou seja, nem sequer é comida. Não, mas a comida, eu sinto que já tinha uma alimentação fixe. O que é que mexeste? Aumentei mesmo a quantidade proteica e diminui ligeiramente os hidratos, mas a minha alimentação não era nada... Proteica, carne ou peixe. Carne ou peixe. Também não sabe. Por exemplo, e agora recentemente... Notei também grande diferença porque falei contigo e a pergunta que eu te fiz, sendo que eu não vou a nutricionista nem faço grande controle de quantidades, porque há pessoas que pesam, eu não peso porque sei que eu na minha vida não consigo implementar isso, que foi, se calhar anda a consumir pouca proteína, e tu disseste, experimenta mais, e então comecei a comer 2 skirs, que é muito fixe, fica a dica, é um iogurte islandês com 10 gramas de proteína por 100 gramas de produto, acho que é 11. Os do Pingo Doce são 10, e então meti mais 2 skiers a meio da tarde e eu noto, e as pessoas dizem-me que eu estou muito mais, que estou muito maior fisicamente, e eu noto, tipo, o peitoral está muito maior. Alimentaste mais a tua massa muscular. E isto foi recentemente, e nos treinos também comecei associado à perda de peso, porque sinto que perdi muito volume, comecei a conseguir dar muito mais, principalmente tudo que é elevações, etc. Também provavelmente associado a alguns treinos de força que foram mais implementados também, treinar mais força. Diz-me tu, já estou a falar demais. Não estás nada, isto é bem bom, porque imagina, tu passaste por esse processo. Ok. Então eu acho que isso é a melhor maneira de nós fazermos. E depois eu só quero deixar uma coisa presente. Por exemplo, tu agora deste isso dos skiers e a malta, como eu já sei que é tipo, é skiers que eu não ando a comer, é skiers que me está a faltar. Amanhã passas aqui no Pingo Doce do Restelo e já não há skiers, porque a malta leva os skiers todos que havia porque acham que é isso. Isso é o que eu faço, eu levar os skiers. Mas os skiers não vão como nada, como nenhuma comida, não é o skier que te vai fazer perder peso. Ponto. Ok? O skier se calhar deixou de fazer com que lançasse algo que te fazia ganhar mais peso, percebes? Imagina que tu comias uma sandes com, não sei se era, mas imagina que comias uma sandes com mista, queijo e fiambre, e de repente substituíste isso por um skier. Obviamente que os valores nutricionais de um e do outro, e o valor proteico e o papel que a proteína tem a nível fisiológico na perda de peso versus o pão é gigante, por exemplo, ok? Olha, mas por exemplo, pegando neste caso, mas depois são sempre conversas que é difícil para mim ter porque não sou nutricionista e a única experiência que eu tenho é a minha. Mas por exemplo, vejo pessoas que querem estou a perder peso ou para o verão, não sei o quê, só saladas, só alface, de refeições inteiras só de alface. E a minha experiência foi completamente oposta, que eu sei que aquilo não me ia fazer bem e não me ia fazer atingir esse objetivo eu, de um momento para o outro, começar a comer só saladas, mas depois também não me sinto bem a dizer às pessoas, não, olha pá, vai, é comer frango e skiers e... A pergunta é essas pessoas, sei lá, daqui a um mês, então, as saladas estão boas? Não, já não esquece, fritei, não estava a aguentar, olha, no shit Sherlock. Tipo. Depois há essa cena, eu também, lá está, eu sei, eu da maneira como eu sou, se não me sentir fisicamente cheio, eu sei que se me sujeitar a passar fome, não vou conseguir levar o que quer que seja para a frente. É completamente normal, não. Há malta que gosta, realmente, mas também essa malta que gosta é aquela que, se for preciso, quando está a morrer de fome, é seafood diet.
E seafood não é comida do mar, é tipo o que eu vir eu como. Pois. Estás a ver? Tipo, estou há não sei quanto tempo sem comer, mas de repente estou aqui no trabalho não sei aonde e o que há é uma máquina com bolachas e blicaus e é o que vai, pá. E eu gostava que tu falasses disso, que é possível perder gordura e perder peso sem passar fome e ocupar, porque eu sinto-me, eu como muito, eu sinto que como muito Eu e quando comecei a comer mais foi quando eu comecei a sentir que perdia mais massa gorda. A resposta a isso é muito fácil. Tu aumentaste o volume das tuas comidas versus a densidade nutricional delas, ou seja, um bife é isto, arroz é isto, brócolis é isto, tipo, são coisas que tu comes, são volumosas, pá, versus coisas que tu comes, metes na boca 5 bolachas e nem sentes nada e de repente já tens o mesmo número de calorias do que um bife, um monte de arroz e um monte de brócolis. Pois. E comeste 5 bolachas continuas com fome porque a nível de volume não são nada, são 5 oreos, sei lá, uma coisa assim do género, e de repente é um bife, meu, é um prato com um bife, é um prato com um arroz, é comida, tipo, tu estás literalmente meia hora a comer e metes 5 bolachas na boca num minuto, percebes? Por isso essa é a resposta para ti. Agora, mas tu disseste como é que era possível perder peso comendo mais. Eu agora ainda vou deixar aqui a coisa mais confusa. Mas é verdade, é ciência. Houve um grupo de controlo de malta que fez e só comia McDonald's, só McDonald's, e perdeu peso. Perdia massa gorda. Tipo num mês, 2 meses, 3 meses e continuaram a perder peso. E tudo isto porque manipularam o número de calorias. Ou seja, a realidade é que eles só comiam Mac, mas nunca passavam, estavam sempre em déficit calórico. O que é que eu acho positivo aqui e o que é que eu acho negativo aqui? Negativo é as pessoas que, estás a ver? Para não dizer outra coisa, vão interpretar aquilo mal, porque vão interpretar aquilo da forma que querem, que é eu, bué da fixe, eu quero é, tipo, afinal dá para comer Mac, eu vou comer Mac e perder peso, e não vão conseguir perder peso, e depois lá vão perceber o que é que aquilo significa. Por outro lado, demonstra a realidade da importância que é esse déficit calórico ou surplus calórico. O quão importante é eu estar abaixo, eu comer abaixo das calorias que eu gasto, que é a prova disso. Se tu ganhaste saúde e se ganhaste um valor nutricional superior comendo só Mac ou comendo comida verdadeira, entre aspas, tipo comendo bifes em casa, com saladas, com arroz, não. E então a nível de micronutrientes, de certeza que não. Minerais, vitaminas, isso de certeza que não. Mas conseguiste perder peso. E isso prova a malta que, por exemplo, aquela malta que me diz mas isso é impossível para mim, eu não posso fazer meal prepping e às vezes tem que ser o que há. Ok, se tem que ser o que há for 20% da tua alimentação, não é grave, não use isso como desculpa. Exato. Do género, tive que comer uma sandes no trabalho porque não havia mais nada, por isso está tudo perdido, por isso à noite vou comer uma pizza porque já está tudo perdido. Não está tudo perdido. Não está. Se for 20% da tua alimentação versus 80%, não há grande problema. E isso é uma dieta que é válida e que funciona muito bem, que é a Flexible Diet. E a dieta flexível é isso mesmo. Basicamente o que ela promove é if it fits your macros, ou seja, tu tens um número de macronutrientes por dia que corresponde a um número de calorias. Não é? Vamos imaginar 150 gramas de proteína, 300 de hidratos e 100 de gordura, imagina. Algo assim deste género. E depois tu fazes os cálculos para cada um deles, sendo que cada grama de proteína e cada grama de hidratos tem 4 calorias e cada grama de gordura tem 9 calorias. Tu consegues os 150, os 300 e os 100, consegues calcular quantas calorias dá num dia, não é? E consegues perceber se estás a comer acima ou abaixo, de acordo com os macronutrientes que ingeriste, não é? Com as proteínas, com as gorduras e com os hidratos. E se tu fizeres essa caloria, if it fits my macros, e se desses macros 50 gramas de hidratos foi em Oreos, não é o fim do mundo. Tipo, não vais estragar a tua dieta por isso, tal como não vais estragar a tua dieta se bebes meio copo de vinho ao jantar, como não vais estragar a tua dieta se hoje tiveste um evento e bebeste 1 ou 2 cervejas, não vais estragar. Tipo, dá para... Pois, por exemplo, eu sei que podia almoçar todos os dias McDonald's, se à noite jantasse brócolis com frango grelhado, provavelmente não ia ganhar peso porque conseguia estar ali, um menu do Mac tem para aí 1000 calorias, conseguia estar sempre abaixo. Agora, já consegues ter essa noção. Agora, os efeitos que comer Mac todos os dias teria para o meu corpo, pronto, era outra conversa. O não ganhar peso e promover saúde são coisas diferentes, não é? Tipo...
Isto se calhar confunde mais um bocado a malta, ou não, ou pode esclarecer mais realmente o que é importante, porque tu perguntaste-me. Não, eu queria que passar a ideia de que é possível perder peso e deixar de ser gordo sem comer, porque eu quando era puto sem deixar de comer, eu passava bué da fome porque achava que era assim que tipo imagina, ia para a escola e conseguia estar tipo a manhã toda literalmente sem comer até ao almoço porque eu achava que passar fome é que era a maneira de chegar à cena. Fazias intermittent fasting. Basicamente antes de ser moda. És um guru, meu, nem existia isso nessa altura. Mas nunca tive efeitos nenhuns disso, estás a ver? E agora como muito, estás a ver? E estou a conseguir atingir o que nunca consegui, que era tipo ser magro. Se bem que agora mesmo a ideia de ser magro já não é tipo tão atrativa para mim. Prefiro levantar mais peso ou correr mais rápido. Sim, imagina, tens atletas muito fortes que são gordos. E em desportos, por exemplo, como o halterofilismo. Exato. Mais os russos, por exemplo. A escola chinesa promove um bocado mais de trabalho acessório e de preocupação com o corpo, e a alimentação é um bocado mais regrada. Mas os russos não, os russos é aquela seafood diet no sentido de I see, I eat, tipo, vês os putos a comer choca-pica ao pequeno almoço e é um bocado whatever. Olha, outra coisa que eu acho que é um grande mito da alimentação é a questão de ao pequeno almoço há estas opções porque o pequeno almoço é isto. Por exemplo, eu quando digo às pessoas como atum ao pequeno almoço toda a gente fica atum, porque atum, pequeno almoço tem que ser cereais, tem que ser pão, tem que ser manteiga, tem que ser queijo. Eu agora vejo que não tem de ser aquilo que eu precisar, que no meu caso são tipo proteínas, e que é a única coisa que me deixa cheio e saciado é comer tipo proteína comida ao pequeno almoço. O que é que eu tenho a dizer sobre isso, não é? Exato. Eu nem diria que é só o pequeno almoço, eu diria que é tudo o que não é almoço e jantar. Como assim? Tu disseste ao pequeno almoço porque é que tem que ser não sei o que mais, não é? Exato. Dizer, tudo é assim, tirando o almoço e o jantar. Se tu queres lanchar, queres fazer um snack, estás com fome, queres picar alguma coisa, já foste. Se não tiveres uma marmita contigo, sei lá, café, com um skyr, com ovos mexidos, com o resto do almoço. Eu tenho muito essa cena, por exemplo. Eu tenho a minha marmita e tenho duas ou três tapoeiras lá dentro, em que se calhar um é com os ovos mexidos e os outros dois é tipo com o almoço. Com comida, tipo com carne picada, com arroz, espinafres e cogumelos, vá lá. Foi aquilo que eu te mandei hoje de manhã. O Luís hoje de manhã mandou uma fotografia a dizer que se estava a preparar para o podcast e eram que 8h30 da manhã estavas a comer carne picada com espinafres. E brócolis, cogumelos, não estou a comer brócolis. E arroz. Mas pronto, então o que é que eu faço em relação a isso? Eu vou comendo aquilo ao longo do dia, enquanto tenho fome. De repente paro para almoçar, abro o tupperware, como até ficar saciado. Não tenho aquela necessidade de comer até aqui para o lado, fico bem. Fecho o tupperware, faço o que tenho a fazer, vou treinar, vou dar treinos. De repente começa-me a dar fome outra vez, abro o meu tupperware, como mais um bocado. E aquilo acaba por ser a minha alimentação ao longo do dia todo. Eu como sempre comida. Pois. Quando me dá assim uma vontade de comer, tipo, estou farto disto, peça de fruta, uns ovos mexidos, gosto imenso, é um snack que eu adoro, que é requeijão, assim. Eu mais rapidamente comia tipo um bife de frango com brócolis ao pequeno almoço do que cereais com leite, porque sei o que é que isso me faz. Cereais com leite já não como há muito tempo. Para começar, fico mal da barriga durante o resto do dia, fico tipo... Esquece, aos rateros. É verdade, já me dificulta a digerir e a quantidade de açúcar que a maior parte dos cereais têm todos, começo logo a sentir inflamações, tipo mais dores musculares, mais irritação, comichão, tipo coisas assim desse género. Mas é verdade, tu entras num café à meia da tarde e queres lanchar... O mais verdadeiro que tu encontras é um croquete porque tem carne lá dentro. É o que eu faço. É a única coisa que eu como em cafés é croquetes, porque folhados e sandes e doces não vai dar. O que é que vais comer tirando? Começas a pensar, como uma empada de frango, tentas ir o mais próximo da comida possível. Mas a malta, acho que há pouco tempo, eu não sei onde é que isto foi, mas eu estava a comer. Não foi na box, porque na box a malta já está habituada. Mas eu estava a comer um tupperware, tipo, à meia da tarde, carne com arroz, já não sei quem virou-se para mim e disse,
isso até te faz mal. E tinha um pacote de bolachas na mão que ia lanchar. Estás a ver? Sim, tipo, umas bolachas nem sequer eram de água e sal, que já são más. Era tipo Morelos ou uma cena assim. E eu, pá, como hoje em dia já estou naquela, se calhar não devia comer tanto, na boa, pumba, e continuei na minha, a comer a minha carne picada e arroz, e essa pessoa foi sentar a comer bolachas. Pois, porque há várias pré-conceções de que, por exemplo, ao lanche tem que ser uma gludice, estás a ver? Mas o que tem que ser, eles que façam da vida deles o que quiserem. Agora, que me venham dizer a mim que eu estou a comer carne e arroz e isso me faz mal ao lanche e essa pessoa está a comer bolachas de chocolate, para que seja de água e sal, e me vem a mim dizer que eu estou a fazer mal à minha saúde, isso não me preocupa no sentido de ao lanche tem que ser bolachas. Preocupa-me é com a falta de informação que eu percebo que algumas pessoas ainda têm em relação à comida, percebes? Não me preocupa que eles acham que têm que comer bolachas. Preocupa mais que eles acham que eu comer carne com arroz à tarde me faz mal. Pois. Estás a ver? Isto é mesmo tipo, desculpa o termo, um analfabetismo em relação à alimentação. Sim. Que é grave. Que é hoje em dia, pá, tu só não sabes aquilo que não queres, meu. Sentas-te na net e é fácil. Apesar que há muita desinformação. Exatamente, também. era isso que eu ia dizer. Apesar que na net tenho a teoria de que tu encontras para a mesma coisa o que quiseres. O que quiseres, exato. E é um bocado perigoso. O Dr. Google, às vezes. E queria-te também falar sobre outro mito, que é uma coisa que pelo menos eu presencio e tu ainda has de presenciar mais que eu no CrossFit, que é isto mais uma vez aplicado às mulheres, porque os homens não têm tanto essa preocupação, que é, eu não quero fazer nada que... Aliás, eu não quero ganhar massa muscular, não quero ficar uma besta, não quero ficar um animal... eu quero tonificar. Podes elaborar um bocadinho sobre este tópico? Primeiro, vamos começar com Deixa-me só dizer uma coisa. Se fosse fácil ficar uma ganda besta, eu acho que toda a gente era uma ganda besta. E eu inclusive já era uma ganda besta e não sou e adorava ser. Mas pronto, continua. Olha, vou já citar aqui uma frase do Arnold também. Que era a malta quando olhava para o gajo, naquela altura que ele era gigante e dizia tipo, não, que horror, eu não quero parecer como tu. E ele respondia tipo, não se preocupem, vocês nunca vão ficar iguais a mim. E porquê? Primeiro, para ficar um animal antes de chegar ao consumo de anabolizantes, que é... Se estivermos a falar, eu não sei que nível de animais é que estamos a falar. Não, eu estava a dizer no sentido que muitas miúdas, e que eu já disse, amigas minhas para irem experimentar CrossFit, dizem não quero porque não quero ficar tipo uma ganda besta. Pronto, estamos a agarrar no CrossFit, então vá, eu só quero ter um baseline. Ok, eu tenho que interromper a câmera outra vez. Força. Vamos agarrar num baseline que tu acabaste de dizer que é o CrossFit, ok? Ou o treino de força em geral. Mas vamos agarrar no CrossFit, é um bom exemplo. Tu metes CrossFit no YouTube e aparece inevitavelmente os CrossFit Games. Os CrossFit Games são atletas que só fazem aquilo da vida. E que olha para eles e olha para todas as pessoas que fazem CrossFit à tua volta, há não sei quantos anos, é em Portugal até, é o Portugal todo, e há poucos ou quase nenhuns que se comparem com aqueles gajos, com o tamanho daqueles gajos. E isto tudo vem de a alimentação meticulosa que eles fazem, não é? E as quantidades que eles comem, o treino que eles fazem, que é de manhã à noite, e depois vou pôr em último lugar o uso de anabolizantes, ou seja, o uso de drogas. Que é presente no desporto. Acho que qualquer pessoa que hoje em dia tenha medo de falar nisso e faça tabu em relação a esse tema, olha, veja o Icarus, sabes o que é, não sabes? Esse aqui é um documentário... É um documentário que, olha, ganhou, acho que ganhou em 2018, não? O Oscar. Sim, para o melhor documentário do ano, que é sobre, basicamente é sobre um ciclista amador, mas bom, ou seja, ele competia na maior competição de ciclismo do mundo, não profissional, e ele quis, pronto, o ciclismo é muito conhecido pelo uso de drogas, não tanto anabolizante, porque eles não são tão grandes como é necessário para outros desportos, mas a nível performance enhancing, performance enhancing drugs e em termos de obtenção de oxigênio, etc. E ele quis fazer isso, tipo, olha, este ano vou utilizar esteroides para tentar ver até onde é que vou. E ele entrou em contacto com um doutor russo
epá, que informou-se, ele dizia, este gajo é muito bom, fala com este gajo. Ele fazia consultas de Skype com ele e de repente o russo começa-se a desbocar imenso. Então quem é que era o russo? O russo era o gajo responsável por toda a parte de doping da equipa olímpica russa de todas as modalidades. Ok? E esse gajo, tipo, no documentário começa-se a desbocar de todo o processo. Mas de todo o processo e mais algum. E de quem é que está envolvido até lá em cima, os senhores Putins da vida, etc. Ok? Basicamente, o foco era a performance dele na competição. E ele descobriu um escândalo. Ele descobriu um escândalo a nível mundial. Esse doutor russo hoje em dia está exilado nos Estados Unidos, nunca mais pode voltar à Rússia. Está tipo nesse ponto. Mas pronto, é um bocado o desmascarar do que é hoje em dia isso. Toda a gente faz, quem não é apanhada é porque é suposto não ser apanhada, estás a ver? Eu nunca fiz. Eu também não. Por exemplo, a Rússia, esse ano foi nos Jogos Olímpicos, que foram na Rússia, foram nos Jogos Olímpicos de Inverno. Foram tipo 30 e tal atletas que foram apanhados e com medalhas que foram retiradas, percebes? E há muito à pala deste documentário. Ok. Isso está no Netflix, não é? Tá. É interessante. Começas a ver e parece tipo, mais um ciclista que vai fazer um teste, ou mais alguém que vai fazer um teste e provar o que é que são os esteroides. Depois de repente começas a ver o que é que está a passar ali. E aquele gajo sabe de tudo e mais alguma coisa daquilo que se passou nos Jogos Olímpicos. Mas voltando atrás, que era o medo que especialmente as mulheres têm, não é? De ficar gigantes. Não vão ficar. Que a expressão é essa, ficar gigantes. Ficar grandes, não é? Ficar com bué de músculos. Especialmente as mulheres, é assim. A genética há aqui uma coisa que conta. Okay? Os morfotipos, os mesomorfos, ectomorfos, endomorfos, por exemplo. Eu vou só estabelecer aqui um bocadinho muito facilmente. O que é cada muito facilmente o que é cada três. O ectomorfo é o puro magrinho. É o teu puro amigo que sempre foi magrinho do início ao fim da vida, sempre comia aquilo que queria, não conseguia ganhar peso, estás a ver? O mesomorfo é, por outro lado, aquele teu amigo que, apesar de nunca ter feito desporto, sempre teve um porte atlético. Também comia à vontade, tudo tranquilo, sempre teve ombros largos, sempre teve assim um tronco em V, e ninguém sabe muito bem porquê, por obra e graça do Espírito Santo. E o endomorfo é que ele tem sempre facilidade, não é assim tão desenhado, é assim um gajo mais tipo quadradão, mais disforme, e sempre com facilidade em ganhar peso. Agora, não utilizem estes morfotipos como uma desculpa da vossa vida, do género, eu sou assim, é o meu morfotipo, por isso é que eu sou gordo. Qualquer um destes pode ficar gordo, não é? Mas isso é super interessante, porque quando eu aprendi isso, pude perceber que tipo de corpo é que eu podia ter e quebrar as expectativas sobre aquilo que eu podia tentar ter. Isso é importante. Por isso este ponto é importante, e eu gosto sempre de dizer do genetics reign supreme, ou seja, a genética vai estar sempre ali em cima e pode ser um travão e pode ser uma alavanca gigante para ti, ok? Agora, ao ponto de ficar grande, para começar, a definição de grande pessoa para pessoa varia imenso. E repara que eu nunca vou dizer nada tipo tabelado nem absoluto, porque não é. Eu posso ter uma mulher que me diz, não, eu te curto de ser assim, tipo, eu, ok, fixe, então podemos trabalhar assim à vontade. Sim, eu gosto desse corpo, tipo, agarramos numa fotografia qualquer de uma atriz, vá. E depois tem outra que mostra uma atriz que eu digo que só me vontade de dizer, vai para casa e não comas. E se calhar ficas assim. Por isso o que é que cada um pensa e como é que cada um vê cada corpo, e o que é bonito, e o que é estética, e o que é um exagero, é muito importante. Ok. Pois. Mas é difícil ficar grande. Então vou mais nos homens. Aquilo quando os homens dizem tenho medo de ficar grande. Homens também dizem isso. Não sabia. Tipo, não quer ser musculado, gigante, ou tipo como tu, se calhar já não queria. Está-se bem mesmo como eu ou como qualquer outra pessoa que treine tipo numa base regular 5 vezes por semana há não sei quantos anos, tipo há 10 anos. Calma, tipo, dizeres que não queres ficar como eu e que não podes treinar é quase ofensivo para mim, estás a ver? Exato, como se fosse fácil. Eu treino 5 vezes por semana há 10 anos e como bem e durmo bem e promovo o meu treino e como uma prioridade da minha vida, e de repente vem este gajo que nunca fez nada na vida e está a dizer que não pode treinar 3 vezes por semana nem fazer treino de força porque tem medo de ficar como eu, tipo, dou-te um caldoço que está à vontade. Mas sabes uma cena muito interessante que também foi outra quebra de expectativas na minha cabeça, foi ver pessoas a aparecerem lá na boxe a treinar, muito grandes, mesmo grandes, que eu pensava, este gajo é um grande animal, e depois eu tinha muito mais força que elas e muito mais cardio que elas, e fez-me perceber que
apesar do que uma pessoa vê às vezes, tipo, vê um gajo muito grande muito musculado, mas em termos daquilo que é a performance, não é bem assim. Não, isso são coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. E aí já pá, então aí começas a entrar em sport specific, se estiveres a falar em termos de resistência. Eu dou-te um exemplo concreto. A semana passada isto aconteceu lá, acho que a pessoa nunca vai ver isto, também não vai levar a mal, mas teve lá uma pessoa, tipo um jogador de rugby a treinar. O gajo era muito grande, mas mesmo era muito grande, tinha mesmo aquele. E eu acabei o outro primeiro com o gajo. Pronto. É aí que eu queria chegar. Se calhar vou para o campo e vou foi um exemplo bem bom, porque eu, antes de tu dares esse exemplo, eu falei em sport specific, não é? E tu agora falaste-me em rugby e num gajo bué da grande. Provavelmente esse gajo tem uma posição, eu não sou muito bom para falar de rugby, mas percebo minimamente. Provavelmente esse gajo tem uma posição muito específica em campo. E por isso é que é assim, tipo, sei lá, um pilar, uma coisa assim do género. Um gajo que supostamente não é para andar ali a correr de um lado para o outro, é para se mexer pouco, mas o pouco que se mexe é muito específico para travar alguém ou para levantar alguém, é uma coisa assim do género, estás a ver? Então existem sports specific, como por exemplo tens powerlifting e tens gajos gigantes e gordos, e tens o strongman e tens gajos gigantes e gordos, e tens o lançamento do peso e tens gajos gigantes e gordos, percebes? Deixa-me só dizer que nesse mesmo treino teve lá outro gajo do rugby que nos deu uma coça a todos também. Se calhar era aqueles tipo que não era nem pouco mais ou menos do tamanho do outro, era muito mais baixo, pá, mas temos uma coça a todos. Por isso, sport specific é uma coisa, e quando falamos em desporto específico e competição, não estamos necessariamente a falar em saúde. Pois. Ok? Nem eu, a primeira coisa que eu diria para uma pessoa que quer ser saudável é não competir. Tu quando competes tens que cometer algumas parvoíces e tens que dói-te aqui ou dói-te ali, mas vai haver competição e então se for numa equipa coletiva tu fazes parte, és uma peça do jogo, e se não fores está tudo estragado, não é? Por isso é uma coisa muito específica que tu estás a utilizar. O que não deixa de ser interessante, não é? Tipo... Não, pelo menos em termos de ego foi bué fixe, porque imagina, aquele gajo não tinha tipo banha nenhuma, e pá, eu tenho banhas, e é tipo, ok, mas consigo ter uma performance melhor que ele, apesar de esteticamente o gajo tipo, nunca... Então, ainda há bocado, se nos metessem ao lado, 100% das pessoas diriam que aquele gajo ia ter uma performance melhor que a minha. Ainda há bocado estávamos a falar dos men physique e dos fisioculturistas, etc. São gajos que olhas para eles são tipo armários, não é? Tipo, parecem estátuas gregas em esteroides, são todos gigantes. E não quer de todo dizer que se fores fazer, sei lá, uma tabata de flexões com eles, que não lhes ganhas. Se calhar os gajos nem sequer conseguem esticar o braço a 100% com tanta massa muscular que têm. Ok. Percebes? Por isso são coisas muito específicas, sport específicos. Os gajos treinam para aquilo, para ser assim. Esse gajo do rugby, eu não sei, mas provavelmente treina para estar numa posição muito forte e que muito potente. Tipo, o gajo só tem ali um estímulo de 5 segundos do máximo de força possível e depois parou e tem que respirar, senão cai para o lado. Estás a ver? Por exemplo, e tu agarraste o gajo num WOD que eu não faço ideia, mas deve ter sido assim uma tarefa grande. E depois tiveste outro gajo da mesma equipa de rugby, amigo dele, que te deu uma grande tarefa porque é suposto. Porque o gajo é um gajo bem ativo em campo e pronto, e mais resistente. Por isso o sport específico é uma coisa muito, muito importante e que é importante ter aí em consideração. Já fugimos outra vez, isto é muito fácil fugir dos temas porque está tudo ligado. Estávamos a falar de... Tu começas numa coisa e ramificas para outra. Das mulheres não quererem fazer treino de força porque acham que vão ficar umas grandes bestas. Ok, as mulheres... Na sua maioria. Sim, na sua maioria. As mulheres é fácil, não é que fiquem umas grandes bestas, mas isso tem muito a ver com a concepção delas do que é ser musculado ou não. E às vezes elas é tipo, tens o músculo do braço já ligeiramente desenhado, já sou uma besta. Mas depois por outro lado dizem que não querem ter o músculo do adeus. E eu tipo, espera aí, então temos aqui não sabes muito bem o que é que queres, percebes? Queres aquilo, queres cortar o braço? Não dá. Percebe? Às vezes elas querem coisas que não dão. E depois, mas eu não sei quantas têm. Mas eu sei lá se eu não sei quantas não fez uma lipoaspiração ao braço ou não cortou mesmo um bocado de pele. Fazem-se coisas esmaradas, né? Nestas indústrias de modelos e cinema e não sei o quê. Às vezes elas querem concessões ou o que é o morfotipo dela, não sei, qual é que é a genética dela. Eu não sei se isto é verdade, mas supostamente as Kardashians ou algumas delas apertaram aqui as costelas e empurraram, não elas, médicos, empurraram os órgãos para baixo para elas conseguirem ter as cinturas tão finas. Basicamente elas têm parte dos órgãos nas ancas. Eu nem supostamente, eu não sei se isto é verdade, eu li isto, talvez.
Está-me a dar vontade de rir. Eu nunca tinha ouvido isso, mas eu acredito. Mas estás a ver, é um exemplo bom disso. E as mulheres é um bocadinho mais fácil acharem que vão ficar gigantes ou que estão a ficar gigantes, por isso, pela concepção, não por realmente vão ficar gigantes ou não. É sempre mais difícil porque têm menos testosterona que os homens e por isso nunca vão ficar tão grandes de uma forma natural. Pois. Okay? Mas depois, por outro lado, têm mais facilidade, fisiologicamente, por acumular gordura nas ancas e no rabo. O homem, por outro lado, tem mais facilidade de acumular gordura no nível do perímetro abdominal. Pá, isso é tudo... Okay. Se calhar o homem já está todo seco e não sei o quê, com os braços bué da fixe, não sei o que mais, mas ele diz, pá, mas a minha barriga, ou as mulheres, a minha barriga está muito bem, mas não há aqui uma xixinha aqui de lado. Pá, yeah. Não, isso eu sinto que do externo para cima, tipo, estou bué da fixe e depois, tipo, a minha barriga continua aqui cheia de mais. Mas isso é genético dos homens, e por isso é que o homem tem mais a tendência em sofrer de doenças cardiovasculares e esse tipo de coisa, pela acumulação de gordura no perímetro abdominal. Olha, eu tenho sensivelmente 20 minutos de cartão e eu queria abordar duas coisas. Uma delas é o teu projeto, não sei se queres falar dele, se ainda está envolto em secretismo agora. Tu já falaste há bocado um bocadinho disso. Com o Chan? Sim. Não é meu? Sim, podemos falar? Ok, mais, só para eu ter uma noção. E o outro é passarmos dicas práticas, o máximo de dicas práticas que conseguires depois no fim. Ok. Então falarem do projeto com o David Chan, que foi um desafio, basicamente. O David já esteve no programa, já não precisa de apresentações. O mestre David Chan não precisa de apresentações. Se quem não viu devia ver esse episódio, está incrível, a história da vida é incrível. É verdade. O que é que foi o desafio? O David é duplo, trabalha muito com cinema, com atores, com publicidades, com novelas, e lançou-me o desafio de fazer a preparação para 2 atores portugueses para um filme que vai sair. Já foi gravado, não sei se sai, deve sair ainda este ano. O que é que foi o desafio? Que não há desafio nenhum, não é? O desafio foi que a produção deu-nos 1 mês e meio. Para eles ficarem grandes. Para eles ficarem atléticos. Tipo, a ideia, acho que não é grave dizer aqui, a ideia era eles serem 2 lutadores, 2 pugilistas, não que fossem os animais, acho que supostamente era pesos leves. Se olhas para um pugilista e o gajo tem sempre um porte atlético. Né? Quando tu és magro, tens coisas que é obrigatório teres, que é tens de ter abdominais definidos, tens que ter o peito bem definido. Quando é aqueles gajos mais volumosos, pronto, se não tiver um grande six-pack, menos grave, mas são bem grandes. E estes gajos não eram isso. E eu aceitei. E correu bem. A cena foi que correu bem. A dedicação deles foi incrível. Foi um programa que foram 5 treinos por semana. De segunda a sexta-feira treinávamos todos os dias, eles descansavam ao fim de semana. O trabalho de casa deles era meticulosos com o sono, com a comida. Eu controlava, não que eu lhes tenha passado um plano de alimento. Eu fiz mais ou menos, imagina, aquilo que eu fiz contigo. Obviamente que eles foi um bocado mais chato, mas não houve um plano alimentar. Eu sou um bocado contra isso, do género, olha, está aqui, este é o teu almoço, este é o teu lanche, este é o teu jantar. Não, eu falei com eles, é aquilo que eu faço sempre. Eu falei com eles, percebi mais ou menos o que é que cada um já comia no seu dia-a-dia. Manipulei umas coisas. Um deles era importante um bocadinho mais secar, ou seja, ficar um bocadinho, perder o mais massa gorda possível. O outro era meter um bocadinho mais de músculo. Isto porque eu analisei cada um e tentei perceber o que é possível aqui, né? Sendo estes os objetivos. Eu analisei os 2, tenho aqui 2 corpos diferentes e que não vou conseguir tirar o melhor dos 2 mundos dos 2. Tipo, este já tem um porte minimamente atlético, eu posso meter-lhe um bocado mais de músculo. E este é um bocadinho mais magrinho, no entanto, pouco desenhado, um corpo um pouco desenhado, por isso não vale a pena eu meter-lhe muita comida em cima. Eu quero desenhá-lo um bocadinho mais, com o pouco que ele tem, desenhar um bocadinho mais, e o outro deixa-me lá meter-lhe o máximo de músculo possível. E a alimentação dele foi um bocadinho de acordo com isso. Era comer comida verdadeira, evitar alimentos falsos e processados e embalados e açúcares, dormir, que se passam que eles dormiam menos de 7 horas por dia, eu ficava chateado com eles, e é uma vida, não é fácil, porque gravam esta hora hoje, amanhã gravam aquela, e chegam a casa tarde, não sei o quê. Então era muita flexibilidade com os treinos. Eu tentava fazer ao máximo, tipo, tínhamos um treino para de manhã, mas se eles não conseguiram ir dormir às horas que era suposto, passar para a tarde, muita flexibilidade com isso. E a coisa correu bem.
E depois o David lançou-me o desafio de continuar com isto. Ou seja, o David tem a Mad Stance e este programa é um programa intenso de 5 a 6 semanas. Nós somos um bocadinho flexíveis porque tem que ser, cada caso é um caso, mas este durou 6 semanas e eu acho que 6 semanas é bom. Que se chama Mad Titan. E nós estamos agora com mais 2 pessoas a trabalhar. E o objetivo é isso. Neste momento é para um nicho específico, ou seja, para atores com o objetivo de tipo um papel, uma sessão fotográfica, algo assim do género. Temos um dos casos que foi voluntário, que foi tipo, eu quero fazer mesmo porque acho que isso vai melhorar a minha visualização. E as diferenças deles foram muito grandes, pá. Em 5 semanas, fogo, é incrível. Que eu até fiquei fogo. Também quero. Mas sabes que isso foi uma cena que eu senti muito lá na box. Tive ali pessoas, algumas delas minhas amigas, e que treinam diariamente comigo. E atenção que eu dou PTs também, a nível individual. E PTs meus que viram aquilo e disseram assim: pá, como é que eles estão assim? Exato. E eu treino contigo há não sei quanto tempo e não estou assim. E a minha resposta foi: diz-me tu. Ok. Tipo, diz-me tu porquê. E se quiseres eu apresento essa pessoa e vocês podem debater e descobrir se eu disse alguma coisa a ele que não disse a ti. Pá. Ok. Dedicação, consistência. Pá. É que os gajos, eu lembro-me de um deles, pá, que não via-se que estava a fazer coisas com poucos pesos, aliás, não, especificamente a fazer dips com elástico. Eu estou a fazer o gesto, mas quem estiver a ouvir o podcast não sabe o que é, mas é tipo basicamente estar com os braços em cima de 2 barras suspenso e fazer uma espécie de uma flexão para baixo. E ele fazia com elástico na primeira semana e depois no fim, nos vídeos que vocês fizeram, ele já estava a fazer com correntes ao pescoço. Como eu faço. Lá está, tipo, nós tivemos a sorte e há bocado quando eu falei daquele processo de os newbie gains, entre aspas, aqueles ganhos incríveis iniciais de uma pessoa que nunca fez este tipo de treino e de conseguires perder massa gorda e ganhar músculo, esse foi o caso. Ele jogava a bola desde sempre, mas treino propriamente de ginásio e de força nunca tinha feito. Pai, de repente num mês ele perdeu, ele já era seco e ele perdeu tipo 2% ou 1,5% de massa gorda, que não é assim tão fácil, e ganhou tipo 3 kg de músculo. Assim. Foi incrível. Fogo. A genética dele ajudou, a dedicação dele ajudou, a consistência de não faltar um único treino ajudou. Bem, depois tem pessoas, tanto PTs meus como pessoas na box a dizer também quero, e eu assim, mas também queres o quê? Tu sabes que queres? Não sabes se queres, tipo, sabes o que é estes gajos fizeram? Epá, e ele e essa pessoa estava a fazer teatro, a gravar uma novela e a gravar um filme ao mesmo tempo. Pois. Por isso é insane, ou seja, virem Luís, és o maior, dar os parabéns, pá, não sei se é justo. Tipo, a pessoa em si, eu tenho outras pessoas que eu treino e diariamente e não ficaram assim. Pois. Mas também tem muito a ver com aquilo que a pessoa quer. Pois. Porque eu falo com pessoas que dizem, também curti agora se calhar perder e ficar mais não sei o que. Então é este e o processo. Eles, deixar de não sei o quê, ou deixar disto ou daquilo, e atenção que eu estou a dizer não sei o quê, ou disto ou daquilo, especificamente para não deixar aqui nada, porque cada caso é um caso, ok? E eu sei que se disser aqui um exemplo, as pessoas vão achar que é esse exemplo e não é. Pá, e não é, ou pode ser, percebes? Sim, isto é muito complexo, não é esta a direção. Tu tens tipo, o objetivo é aquele candeeiro ali, mas eu posso ir por ali, dar uma volta e voltar para trás, há vários processos diferentes, estás a ver? E cada pessoa tem o seu processo. E quando eu lhes digo, tens a certeza que queres isto e aquilo e aquilo outro e aquilo lá, e eles, não sei, então porque é que me estás a dizer porque é que não és assim? Que tens a tua resposta. Fala com a pessoa que eu treinei, que tem os objetivos, que teve os resultados que tu estás a idolatrar, fala com ela e descobre o que é que eu lhe disse a ela que não disse a ti. Nada. Tem a ver com como é que ele interpretou a cena. É que a ideia de ganhar massa muscular e de, por exemplo, eu tenho tantos anos de condicionamento mental de comer menos para emagrecer, que a ideia de comer mais para ganhar massa muscular é uma coisa em que eu mando a treinar agora, tipo, a não sentir mal em comer, por exemplo, aos fins de semana uma coisa que eu faço é como muito mais quantidade das mesmas coisas, ou seja, não vou tipo encher-me de porcaria, mas como muito mais, e eu sinto que isso me tem ajudado, ou pelo menos, imagina, chego ao treino de segunda-feira e tipo, estou com pica, estás a ver, não me sinto cansado, já estou tipo,
E isso é uma coisa que eu sinto e acho que é um mito muito grande e que custa a muita gente, é perceber que têm de comer mais, que se calhar a resposta não é comer menos, dependendo do objetivo, não? Sim, pá, isso aí de certeza também, porque tu tens ao fim de semana, tu costumas treinar ao sábado, que eu sei, mas ao domingo não treinas, e é provavelmente o único dia que não treinas na semana. Ou seja, isso aí também é por isso é que tu dizes que chegas à segunda-feira e a cena está diferente. Depois, é real que a partir de um certo nível, e se nós formos fazer a média a nível mundial, tu treinas 6 vezes por semana, tu tens uma vida de um atleta. Estás a gozar? Tipo, tu és mais fit que 99,99999% da população mundial. Ok. Estás a ver? Se tu parares para pensar, sim. Sai à rua e olha, estás a ver? Sabes que eu só noto isso quando há pessoas agora a irem lá experimentar a boxe. Pá, e eu vejo as dificuldades das pessoas em certas coisas e eu penso, fogo, eu já estive ali há bem pouco tempo. E vejo tipo, pá, a diferença gigante que há, mas eu já estive ali. E isso é uma cena que eu sinto que vou ganhando com a minha experiência, porque isto é literalmente pôr a mão na massa. Pá, se tu és coach e tens esta e aquela formação e formado em isto e aquilo e aquilo outro, mas só estás em casa a ler artigos e pá, não funciona. Tipo, tens que ter a mão na massa, tens que errar, e eu especialmente gosto mais de errar comigo primeiro. Ou seja, basicamente eu sou maluco ao ponto de todas as dietas e mais algumas e processos de comer e perder peso e não sei o que eu já fiz comigo antes de dizer a alguém, assim como aos treinos que eu programo para lá, antes de vos estruturar, já me torturei a mim, já morri, já percebi o que é tipo, não, os gajos vão cair para o lado e vou pôr alguém a desmaiar, é melhor não, ou tipo está-se bem, ou é fácil demais, ou não sei, pá, estás a ver, eu testo tudo, sou psycho a esse ponto. E tu dizeres isso, primeiro, eu ia dizer como descansas esse dia, muito bom. Depois, reparares na malta que entra, é uma coisa que tu vais ter que aprender. Tipo, eu tinha alturas, no início de começar a dar treinos, que era tipo, mandava fazer coisas e o pessoal não conseguia fazer, é impossível não conseguires, tens de conseguir. E tu vais ganhando a cena de que calma, meu, há malta mesmo que nunca fez nada na vida. Há malta que eu tenho vontade de dizer, não digo, mas tenho vontade de dizer, vai andar. Tipo, 10 minutos 3 vezes por dia, durante 6 meses e depois volta. Percebes? Porque é complicado, a malta quer ir fazer. O CrossFit é para todos, dá para todos, mas aquilo é uma aula de grupo. Se calhar se tivesse um PT, dava. Só que há malta que está num ponto tão extremo e que de repente se querem inserir ali numa aula, é possível, mas não é nada fácil. A malta tem que ter noção disso. E pode ser desmotivador de alguns pontos, percebes? Mas é bué fixe ver a bué malta e eu noto, e eu sinto bué. Por isso é que eu acho que às vezes há pessoas que me dizem, acho que eu devo fazer CrossFit. Eu digo sempre sim, mas há uma coisa que eu não digo, que eu acho que é preciso um certo tipo de mindset. Porque uma pessoa conseguir esse início em que um gajo percebe, em que vê toda a gente à volta tipo, a fazer cenas bué da rápida e a levantar bué da peso, e um gajo nem consegue levantar tipo os cotovelos aqui, é tipo... Mas depois o que é que as pessoas tendem sem fazer? O CrossFit é bem perigoso e a magoar, tipo... alguém está a magoar? Tipo, olha à tua volta, alguém está a magoar? Não, meu! Agora, não podes ter o teu parâmetro, tu és sedentário, 100%. O teu parâmetro de comparação não pode ser o Francisco que treina 6 vezes por semana há 4 anos, que dorme 8 horas por dia, que come não sei quantas gramas de proteína, estás a ver? A malta não pode ter essa... Não, mas eu acho que se vê, tipo, lá está, há boa gente que vai experimentar e depois não fica, mas aquela malta que fica, dá para ver que há tipo, há uma força mental que eu acho que nem toda a gente tem, que é preciso para aguentar, e nem estou a falar da intensidade dos treinos, é mesmo tipo... Isso é a parte da consistência. Passar aquela fase inicial de tipo, eu sou horrível e nem consigo tipo, fazer um agachamento decente. Isso é a parte da consistência, toda a gente, eu pessoalmente gosto dessa fase. Eu imagino, quando me ponho a aprender alguma coisa nova, também é verdade que há muito tempo que não aprendo uma coisa nova, e isso pode ser a nível de desporto, não é? Faço a mesma coisa há muito tempo.
E isso isto que eu estou a dizer pode ser um bocadinho injusto e hipócrita. Mas eu lembro-me quando comecei, pá, é a diferença, estás a ver? Eu lembro-me, tipo, às vezes tenho amigos meus que me dizem assim, pá, tipo da escola, putz, primária, ainda fazes surf? Eu tipo, como assim ainda faço surf? Claro que faço surf, qual é que pergunta da porcaria é essa? E tipo, e malta começou a surfar comigo, pá, e nunca mais tocaram no lixo, estás a ver? E irem agora surfar e querem o quê? Querem ir fazer surf comigo num dia que o mar está lindo e está grande e não sei o quê, ficam frustrados que não conseguem entrar. Temos começado a fazer surf há 15 anos atrás, não quer dizer que 15 anos depois estejamos os dois na mesma página, percebes? E aí é que entra a consistência, é o que eu estou a dizer. Eu treino a mesma coisa, às vezes há malta, amigos meus que entram aqui e querem fazer o mesmo treino que eu, o mesmo peso, o mesmo número de repetições, não sei o quê, já não treinam há 6 meses. Mas eram gajos que treinavam comigo, eu tipo, meu, calma, não, vou. Depois ligam-me a dizer que estão em casa e não saem da cama. Exato. Estás a ver? Se eu sou o super-homem, não. Não, tipo, eu só não parei. É a única diferença. Deixa-me ver aqui no cartão quanto tempo é que a gente tem. Pai, 10 minutos, não? Temos 500 segundos. O que quer dizer, eu agora queria passar à parte das dicas. Pá, o que é que tu podes dizer a alguém que esteja a ouvir isto, pá, e queira perder peso? Assim, pá, bué sucintamente. Epá, mexam-se de alguma forma em feitio. Mexam-se de alguma forma, tipo bué da básica, assim esquece. Mexer-se de alguma forma em feitio, sem dor, uma coisa crucial, e arranjem uma maneira de comer o mais real possível e que gostem. E a real é o quê? Epá, real é o menos impactado e pá, pensa assim, existe, esta comida existe? Atenção que isto é muito broad, não é? Isto é muito geral, mas esta comida existe ou não existe? Estás a ver? Tipo um bocado assim, isto é o que estás-me a pedir, não é? Sim. Esta comida existe ou não existe? E depois dentro disso tentar fazer com que gostem, porque ao fim do dia o melhor exercício é aquele que tu fizeres e a melhor dieta é aquela que tu praticares, a melhor forma de comer é aquela que tu praticares. Se não a praticares não vai resultar, se não fizeres o exercício não vai resultar. Assim muito uma dica. E para ganhar peso, porque há sempre aquelas pessoas que eu fico sempre, antes isto irritava-me muito, que eram pessoas que dizem não consigo ganhar peso, e isto irritava-me tanto, mas a verdade ganhar peso é tão ou mais difícil, não digo que é menos, mas é tão ou mais difícil que perder, porque tens que comer bué, tens que comer comida a sério, tens que comer muita proteína, tens que comer, dependendo do nível, dependendo do morfotipo da pessoa que estamos a falar, mas tens que comer muitos hidratos. Pois. Tens que levantar pesos. Tens que levantar pesado em segurança, obviamente. E se não souberes, guiado por alguém, que é para não dar disparate, porque é um processo e se tu te magoares vais atrasar o processo, não vais conseguir fazê-lo. Por isso, em segurança acima de tudo. Mas tens que comer doses grandes de proteína, tens que recuperar muito bem entre treinos, porque a parte engraçada é treinar. A parte engraçada é treinar e treinar é um stress. É um stress fisiológico, é um stress muscular. Por isso no ginásio tu não estás a ficar maior nem mais forte, tu ficas maior e mais forte é a comer e a descansar, é aí que se faz a reconstrução muscular e que o músculo desenvolve e fica maior. E acreditem que a parte difícil é mesmo comer. Toda a gente que quer ganhar peso e que eu ajudo e que eu acompanho dizem sempre tipo, não sei, às vezes eu não sei, o que é de comer, não consigo comer mais, estou tipo a olhar para aquilo e não comer, é mesmo difícil. E eu, quando eu digo que a parte do treino é a parte gira, é real, é real. Portanto, consistência tanto de treino, de comida, de sono, e é isto, e não há mais nada. E dedicação, e tentarem no meio disto tudo fazer com que seja um processo que vocês desfrutem disso e que apreciem e que seja divertido, porque se for um sacrifício vai ser muito pouco sustentável e não vai acontecer. Tipo, não é um mês ou dois que vocês vão mudar, vão sentir diferenças, mas depois se pararem vão voltar. Luís, entretanto fiquei sem... O que aconteceu, meu? Fiquei sem cartão de memória, mas pronto, olha, para te agradecer muito teres cá vindo, espera aí. Obrigado. Muito obrigado. Eu já acompanho este podcast desde o início e pronto, foi um prazer ser convidado. Muito obrigado, Luís. Até à próxima. Tchau. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido. E pronto, até à próxima. Tchau.